A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Futebol em Rede. É isso aí, Seródio. Tudo bem aí? Venha pra rede você também. Tô louco pra colocar meu bloco na rua. Ah, nego. Se prepara, se prepara. Ó, aqui na AltV, a TV da internet... E também no Facebook da AltV e no Facebook do Futebol em Rede. E mensagens você manda para cá, manda pelo nosso WhatsApp e já responderemos a você. Um momentinho só. Olha, São Paulo ganhou, mas foi vaiado ao final do jogo no Morumbi. Né? O Diego Souza não jogou tão bem, mas disse que espera que o time dê liga, né? Afinal, São Paulo completou, depois da vitória sobre o Bragantino 1-0, 3 jogos com vitória. Coisa que não acontecia há algum tempo, uma coisa rara no futebol do São Paulo no ano passado, principalmente. Nenê vaiaram? Não, o Nenê fez o gol de pênalti que ele sofreu, foi pênalti, não conseguiu jogar até o final por causa da condição física, né? O Cueva foi substituído no segundo tempo, foi aplaudido, o Nenê foi aplaudido, o Diego Souza foi aplaudido, também substituído. Então vaiaram quem? Vaiaram no final, o jogo. Foi muito ruim o segundo tempo do São Paulo. Esses 3 foram aplaudidos. Mas já falaremos mais sobre isso, se foi justo ou não. Quer dizer que fizeram um carnaval antes da hora. Carnaval negativo. No intervalo houve aplausos, porque o time jogou bem no primeiro tempo. Por falar em carnaval... Sim, esse é seu destaque. Meu Deus. O carnaval que fizeram com o Botafogo foi uma grandeza. O Aparecidense? O Aparecidense deu um pé no fundilho do Botafogo na Copa do Brasil. Até o patrocinador resolveu falar mal do treinador. Coitado. A coisa desandou. É o Felipe Conceição? Isso. E ainda vai ter o jogo contra o Flamengo. Ali o Flamengo não tomou nenhum gol no campeonato até agora. Paulo César Carpegiani, hein? Não tomou. Mas tem uma explicação? Você acha que não sei? Eu tenho a explicação. Qual a explicação? O Rafael Vaz foi emprestado para a Universidade do Chile. Se ele ainda estivesse lá... Tomaria gol. Tomaria. Mas que carnaval fizeram no Botafogo. Que coisa feia. Foram mal recebidos no aeroporto, aquela coisa toda. Né? Ainda puseram lá, volta a Cuca. Falar pra você precisar votar uma nega salve o Rincha, o Visconde de Sabugosa lá, como chama, né? Quem é o Visconde de Sabugosa? O que fazia com a Cuca o sítio do Pica-Pau Amarelo. Que coisa! Eu acho melhor a Dona Benta pra resolver isso. Brincadeira, que carnaval fizeram na Botafogo. Judiação. E o Grêmio conseguiu ganhar uma já. Já ganhou? Já ganhou. O pai de Santo, Renato Gaúcho, que falou que o time já está nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, tá indo pra frente. Acho que não dá mais, né? Não, ainda dá. Dá, matematicamente. Matematicamente. Quando fala matematicamente é porque é quase impossível, né? O Renato é tão bom, foi um ótimo jogador. Eu gosto dele. Excelente. Gosto de você como pessoa. Mas para de fazer previsão, pelo amor de Deus. Mas como treinador também eu gosto dele. Campeão da América, amigo. Vice-campeão do mundo. Renato Gaúcho. Realmente um nome importante na história do Grêmio. Foi campeão do mundo como jogador. Vander Luiz, o seu destaque para o Futebol em Rede. Oi, Quartarolo, Fábio Seródio. Quero falar desse São Paulo aí que tá feia a coisa, hein? Tá ganhando jogos em lances individuais, na individualidade, não tem conjunto. Eu acho que o Corinthians não deve investir tanto dinheiro no Guerreiro, não. Deve esperar um pouco aí o mercado se acomodar. E os campeonatos estaduais, hein? Eu que sou um grande defensor dessas competições, tá difícil fazer defesa, hein? Rapaz, mas o futebol paulista vai bem. O Campeonato Paulista é uma coisa legal, eu gosto. Karen Eichmeier tá de volta. Agora ela fez uma nova cirurgia e tirou o T. Meu Deus do céu. Karen Eichmeier, o seu destaque... Seja bem-vinda de volta. Olá, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. E eu vou começar com uma mensagem aqui da nossa amiga Maria Paula, que eu adorei. O Valdívia, do São Paulo, é mais bonito que o Rosemiro, o jogador do Palmeiras na década de 70, 80? Bom, mais bonito que o Rosemiro, eu vou falar pra você, eu de costas sou, porque ele era muito feio. chamaram ele namoradinha da Raquel Welch. É verdade, a Raquel Welch, que era lindíssima, né? Ainda é. Ele era o ET de Varginha, né? O Rosemiro foi mal acabado, né? Foi mal feito, né? Eu tenho um amigo meu que casou com uma moça, aliás, foi no meu casamento, você que era padrinho sabe quem é. Fazer o quê, né? Era um abalo cisne.
Mas o amor é Mas a cego, coisa né? acontece, Você lembra daquele filme, Amor é Cego? É por aí. É por aí. Nesse caso, é Mas cego. a pergunta eu repasso para a Karen Eckmaier, né? Porque afinal, você acha o Valdívia mais bonito que Rosemiro? Não é que ele é mais bonito, ele é mais jovem, né? Se fosse pra escolher, eu escolheria ele. Ah, bom, Valdívia chega com fãs em São Paulo, hein? Valdívia que não foi bem no Atlético Mineiro, Que mas decepção. Eu sempre pensei que a experiência contasse nessa hora. promete. Conta, sempre conta. Ela preferiu o mais novo. A experiência é justamente para entender esse tipo de coisa. Ah. Tá bom? A gente volta já aqui no Futebol Não em sai Rede. daí, não. Venha pra rede você Pra ele também. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci. Rogério Lugó, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde. Eu sou o Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV. Todas as terças, 20 horas na AltV, a TV da internet. Eu sou a Luciana Freitas, do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na AltV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente. Parabéns AltV pelos 15 anos. AltV. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Voltamos aqui com o Futebol em Rede. O Futebol em Rede aqui na AltV, a TV da internet. Também estamos no Facebook e também com uma rede de rádio, nossas parceiras, meu caro Fábio Serodi. E olha, tá aumentando a cada dia que passa. Já um grande bloco já, ó. Começando com a difusora AM570 de Taubaté, a Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, a SAT FM 87,5 de Suzano, que fica na região metropolitana de São Paulo, a Objetivo FM 105,3 de Cabralha Paulista, a Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e você também acompanha o Futebol em Rede, com informações minhas, do Quartarolo, do Vander Luiz, na Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, na Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, na Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, na Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e na Salinas FM 91,7 de Fortaleza. E a rede está aumentando. Venha pra rede você também, Futebol em Rede. Fábio Seródio, tem um Sim. programa à tarde no SBT que o Décio Pitinini faz, o Leão Lobo, né? Sim. Eu não vou falar Mara Maravilha, dizem que ela é muito traíra, mas tudo bem. Não sei se e que só fofoca, né? E eu acho que essa nota que eu vou ler agora aqui, antes de falarmos do futebol nacional, ela me chamou a atenção. Então vou ler para você, tá? E para Karen Eckmaier, para vocês, ouvintes. Momento fofoca e no vocês programa. que estão nos vendo aqui pela AltV. O presidente do clube Rubinho de Luque do Paraguai estava sendo chantageado com a divulgação de imagens íntimas de seu relacionamento com um dos jogadores do clube. Para evitar o vazamento das imagens, Antônio Gonçalves preferiu assumir publicamente a relação que teve com o jogador e divulgou um vídeo contando o caso. Contando o caso, é o vídeo do relacionamento. Mas contando em detalhes ou... Segundo divulgado pelo mandatário, as chantagens estariam vindo do próprio jogador, chamado Bernardo Gabriel Cavalheiro, que não foi nada cavalheiro. Cavalheiro. Cavalheiro, mas não era cavalheiro. E queria a liberação para sair do clube. As chantagens teriam sido iniciadas após a chegada de um novo empresário, que, segundo a imprensa paraguaia, viveria um triângulo amoroso e os ciúmes seriam o motivo de todo o escândalo. Aí a palavra do dirigente. Fazem 15 dias, dói no ouvido, né? Faz 15 dias que este Valentim, o empresário, está mexendo com o secretário meu, dizendo que queria o seu passe. Eu disse a ele que não queria conversar com aquele homem. Seu passe custa 2 milhões de guaranis. Que ele traga e pronto. Ele nos citou 2 vezes na liga, fomos e ele disse que só tinha 1 milhão.
contou o dirigente num vídeo que foi divulgado. Aí o presidente também falou sobre o tratamento que tinha com Bernardo Gabriel Cavalheiro. Contou dos privilégios que dava ao jogador e do relacionamento íntimo e emocional que tinha com ele. Mas você vai contar os detalhes? Não vou contar, faz só mais um parágrafo, por favor, que esse aqui é o melhor. Opa. Aí você diria, burro, por que não começou pelo melhor? Mas eu tinha que contar a história. Vamos, Boris Maciel está por aí. Vamos ser honestos. Cavalheiro... Não, ele está dizendo, não tem nada a ver com isso. Quem vai ser honesto? Atenção, o presidente cujo nome cadê ele? Antônio Gonçalves disse, vamos ser honestos. Cavalheiro estava comigo no Rubinho há mais de 2 anos, era muito especial para mim. Era o meu companheiro e tinha todos os privilégios. Carros que nunca pensou conduzir, como Mercedes-Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. De repente apareceu uma velha louca, está falando do empresário. Ele era meu parceiro sentimental e peço desculpas se isso incomoda muito. Sou sincero, disse Gonçalves. Que coisa, hein, Seródio? É o amor. É o amor, mas pelo menos ele assumiu. Vivemos num momento diferente. É verdade. Eu respeito o sentimento do Cavalheiro e do senhor presidente. Sim. Minha sugestão é que se venda Cavalheiro por preço de banana. Que coisa, hein? Mas que coisa. Bom, de qualquer maneira, está feito aí o registro. O Roberto Miller está mandando uma mensagem aqui. Tá bom, Roberto, depois a gente conversa. Não, olha, Cavalheiro não está venda, não. Não, Cavalheiro não. Cavalheiro não já apareceu interessado. Por isso que eu sou contra a fofoca no programa. 2 milhões de guaranis. Quanto dá mais ou menos? Não tem a mínima ideia. Troca por banana. Olha, a gente falou na manchetinha, eu falei sobre o São Paulo, e o Wander Luiz falou também sobre o São Paulo para o Futebol em Rede. Pois não, meu caro Wander Luiz. Quartarolo, Fábio Cerotti, que fase está esse São Paulo, hein? Jogo contra o Bragantino ontem. Eu vou ser sincero, eu vi os primeiros 10, 15 minutos do jogo e ali ficou uma impressão muito clara que era um jogo de um time só, né? O São Paulo partindo para cima, teve aquele pênalti que o zagueiro chegou atropelando e o Nenê foi lá para colocar a bola na rede. Aí eu falei, esse jogo que o São Paulo vai ganhar no mínimo de 3-0, né? Porque o Bragantino realmente não estava apresentando nenhuma dificuldade. E aí quando eu pego o jogo mais no final... Poxa, só estava 1-0 e o São Paulo ali não jogando bem. Então a gente vê realmente que o São Paulo, o Dorival Júnior, o trabalho que ele está realizando, ainda não tem um padrão de jogo, né? Então o que o São Paulo está vivendo aí? Um lance isolado do Nenê, daqui a pouco vai ter um lance isolado de um outro jogador, do Cueva, entendeu? Do Diego Souza. Então isso que a gente está percebendo é que o São Paulo tem que encontrar um padrão de jogo. Tem que se acertar. Então tem muito jogador que foi contratado e o São Paulo poderá ter soluções individuais em lances isolados. Agora, o técnico vai dizer o seguinte, olha, os jogadores que foram contratados não são aqueles que eu queria, mas sim os que a diretoria encontrou no mercado. Também tem isso. Mas o São Paulo, olha... Tá decepcionante, tá difícil. A torcida que abraçou o time naquele momento difícil no Campeonato Brasileiro, não sei se vai abraçar novamente agora no Campeonato Paulista nessa fase aí, hein? Tá feio ver jogo do São Paulo, hein? Depois do Wander Luiz, Karen Eichmeier. E o Valdívia? Olha, o Valdívia, meu amor agora. Meu Deus. Brincadeira. Ó, o Marcelo Ferreira de Duartina tá perguntando... pode-se dizer que o São Paulo vive uma má fase. Ano passado levou um susto no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e agora no Paulista, um campeonato mais fácil, não consegue bons resultados. O que acontece? Bom, na verdade consegue bons resultados, né? Tem 10 pontos já, ontem venceu o Bragantino por 1-0 e vem de vitória sobre o Botafogo 2-0 e sobre o Madureira na Copa do Brasil 1-0. E na saída do gramado ontem, os jogadores diziam o seguinte, viu, Seródio? Porque houve uma vaia. Não, houve uma vaia no final do jogo, principalmente para os jogadores que ficaram em campo. O Diego Souza saiu antes, o Cueva saiu antes, o Nenê saiu antes, que fez o gol de pênalti. Não passou das 10, ele tem que dormir. É verdade, ele tem que dormir. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom diante de um Bragantino apático. No segundo tempo, o Bragantino criou pelo menos 3 ou 4 chances de gol. Se não fosse o Sidão em 2 lances, seria pelo menos um empate que eu achava até mais justo para essa partida.
A pergunta que fica, bom, chega o Valdívia. O Valdívia é um jogador para jogar no São Paulo. O Cueva, se botar na cabeça que tem que jogar, ele é bom jogador. Não discute-se a qualidade para o atual momento do futebol brasileiro. Parece-me que ele está tentando se acertar. Enquanto ele esteve em campo, ele fez uma partida razoável. Ninguém jogou bem. No primeiro tempo, o São Paulo jogou bem? Jogou diante de um Bragantino frágil, jogou. No segundo foi totalmente dominado e por pouco não toma um empate. Mas o Cueva não jogou mal, assim como os outros também não jogaram tão mal. Na verdade, o São Paulo foi dominado só no segundo tempo, quando inclusive os 3 já estavam fora. O Diego Souza, assim, esse não pegou na bola, foi totalmente marcado. Aí o Dorival Júnior valorizou, é claro, a vitória, né? O time há muito tempo não tinha 3 vitórias seguidas. Nunca jogou seguido com Madureira. Quem mais? O ano passado teve momentos terríveis, né, Serol? Botafogo. O ano passado não conseguia engrenar 2 vitórias Mas também não jogou contra o Madureira. Mas mesmo assim, tinha times ruins que estavam no brasileiro, piores que o São Paulo, e o São Paulo não conseguia sair da zona do rebaixamento. A verdade é que o São Paulo precisa melhorar, o São Paulo sabe disso. O São Paulo jogaria com o Ituano semana que vem, já não vai jogar. Vai jogar a Copa do Brasil. O Rodrigo Caio está suspenso, terceiro cartão amarelo, né? Está fora do jogo, deve voltar o Anderson Martins. Copa do Brasil. Não, na Copa do Brasil ele joga, com certeza. E o São Paulo, mais uma vez, vai tentar jogar e classificar na Copa do Brasil para continuar numa disputa importante. Eu acho que nesse momento, aquilo que a gente falou outro dia aqui, se eu sou dirigente de São Paulo, eu priorizo Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, enfim, para tentar ganhar um título de importância que leve a algum lugar ainda nessa temporada. O resto que vier é lucro. Ganhar título com esse time de São Paulo vai ser muito... Não sei, do meio para frente eu não vejo um time tão ruim assim, eu vejo um time bom. O problema é a bola chegar do meio para frente. Mas vai chegar uma hora, né? O Dorival eu acho bom treinador. Eu acho, mas não é culpado. Não, culpado todos são. Depois de um certo tempo, todo mundo é culpado. O principal culpado. Você acaba o jogo, você olha a rede social, tem um indivíduo lá que manda o Dorival catar coquinho toda hora. Coitado do Dorival, ele não é culpado de tudo isso. O time, o cara que está planejando o time, aliás, que está contratando, ele é nossa, que fantástico. Sabe aquelas feiras que tinha de carro usado? Se ele vai lá, faz uma festa. Ele está contratando tudo quanto é carro usado. Diego Souza, Valdívia. Diego Souza é bom jogador, o Valdívia é bom jogador. O Valdívia é jovem, o Valdívia começou bem no Internacional, era para ter ido para a Olimpíada. Acabou mal. Era jogador de seleção. Acabou ele mal. teve uma lesão seríssima. Aí depois foi para o Atlético Mineiro. Não jogou ele nada lá. Ele deixou o coitado do Oswaldo ter irritado que o Oswaldo brigou com o repórter. Não foi isso. A culpa não foi essa. A culpa não é do Valdívia. Não, até que eu acho que o Valdívia é capaz de dar uma ajeitadinha. É bom jogador. Tem o Valdívia, tem o Diego Souza, tem aquele moço que fez exame lá com Thread. O doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo. Quer dizer, o São Paulo precisa de reforço. Mas qual? Cara, qualquer coisa serve. Não. Se qualquer coisa serve, então serve esse mas tem que trazer alguma coisa para dar uma... Não tem. Levantar o astral desse Não tem. A coisa realmente, coitado do Dorival. Vai sofrer barbaridade. Não tem. Só não vai sofrer mais do que o técnico do Botafogo do Rio de Janeiro, que esse já atravessou o samba. Já era. Conceição vai embora logo, olha. Não, ele vai embora depois do jogo contra o Flamengo. Você sabe que a estatística a respeito do Treges, né? É uma estatística tenebrosa. Por quê? Porque ele é atacante, tem 28 anos de idade, o colombiano. Quantos gols? 46 gols em toda a carreira. Num único jogo, não? Não. 46 gols em toda a carreira. É um atacante que não faz gol. Aí você fala que o cara... Bom, não falei nada do Treges. Eu não traria o Treges. Aliás... Eu não traria por uma questão Aliás, pessoal. O Dorival Júnior já disse que não indicou o Treges. Mas ontem ele estreou. Ficou lá no Quantos gols? Nenhum. A verdade é que é porque você começa a olhar a estatística, né? Poxa vida, o cara não fez gol, o cara não faz gol. Como é que faz? É complicado, o São Paulo vai conseguir se classificar, vai para as quartas de final, aí vai pegar dentro do grupo, quem é o grupo de São Paulo? São Paulo é alguém. São Paulo. Se conseguir passar por alguém, chega na semifinal, daí para frente Botafogo não é. A gente vai falar já daqui. O Bragantino não é, que está no grupo do Corinthians, a Ponte Preta está no grupo do Santos. São Bento está no grupo, jogou com o São Paulo, já ganhou. Então. Não é a Ponte Preta? Está no grupo do...
Não, ponto Ô, Preta mas do que grupo do comentarista burro, o cara não sabe nem os grupos do Campeonato Não sei, eu não sei tudo. Ao invés de fazer a fofoca do presidente do Verdade. Yu, Tem que pegar aqui. vê aí Vamos o pegar. grupo. Depois da Ele fofoca. fez a fofoca do Yu. Rubio Nhu, que é o time do Arce. Foi o time do Arce lá no E ele Paraguai. conhecia já o Tá vendo? presidente? Não, isso não sei. Olha, daqui a pouco eu falo do grupo do São Paulo. Será que a conhecia? gente volta no Futebol em Essa que é Rede o para mais você. importante, você não Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Bem, pessoal, chegou a hora. Falar alguma coisa sobre Iron Maiden é fazer chover no molhado, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, aumente o som na televisão, encoste direito na cadeira, porque nós vamos rolar com essa energia incrível do Donzela de Ferro. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Salve nação tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Porte. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Olá, voltamos aqui em Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Ô, Fábio Cerotti, pergunta aí qual é o grupo do São Paulo agora pra mim. Qual é o grupo de São Paulo? Obrigado, Fábio Cerotti. Grupo B. São Paulo 10 pontos, Ponte Preta 7, Santo André 4, São Caetano 3, tá bom? São Paulo Agora, só de sacanagem, eu vou dar todos os grupos. Grupo A, Corinthians 12 pontos, Bragantino 7, Ituano 7, Linense 3. Você quer saber o grupo 6? Você quer saber o grupo 6? Quer, né? 6? Não, grupo B. C, burro. Grupo C agora. Eu falei 6. Nem isso está prestando atenção. Você está meio desperto. Você está pensando só no carnaval, viu? Não, você veio com essa história Grupo do C. Nhonhô aí, eu fiquei meio... Você está querendo conhecer o presidente? Eu não. Eu queria saber se o cara foi vendido por preço de banana. Palmeiras... Não fala em banana nesse assunto. Palmeiras 15, São Bento 8, Novo Horizontino 7 e Ferroviária 5. Grupo D. Santos 7, Botafogo 6, RB Brasil 6 e Mirassol 5. Portanto, esses são os grupos do Campeonato Paulista. Obrigado, Sérgio. Se não é o Sérgio aqui avisar a gente, eu vou falar pra você, viu? E o pior é que eu fiz o jogo, hein? São Paulo e Bragantino devia saber pelo menos o grupo do São Paulo, né? A gente falou tanto sobre isso, mas são tantas coisas. Karen Eichmeier, mais alguma mensagem dos nossos ouvintes, telespectadores? Opa, sempre tem mensagem, né? Obrigado. O Fernando Miller Figueiredo, de Jacareí, ele tá falando assim, o que falar sobre o Rodrigão dos Santos? É um cone? E eu, como santista, acho simplesmente ridículo. E o Gabigol, dá certo? Meu Deus. Cone. Não podia ser uma carroça. Vou falar pra você, o Rodrigão, hein? Eu acho que sou mais ágil. Sabe o que está acontecendo? O futebol está engraçado, né? O futebol agora, porque o futebol... Não tem nada contra o Rodrigão, deve ser um eu, cara legal. Deve ser um cara legal, mas não pode jogar no Santos. O cara Santos, que colocou ele lá é bom. Não, o empresário é bom. É bom. Agora é moda, rapaz, jogador que não sabe jogar, né? E o Casim não sabe jogar. Ah, mas ele marca bem o zagueiro. Pô, então para marcar o zagueiro não precisa botar centroavante.
Mas Aí, não era ao contrário. Acho na época que o o zagueiro zagueiro marcava. Não, agora não. Agora você tem que marcar o atacante. Ah. Marcar o zagueiro. Aí você pega esse Treges, 46 gols com 28 anos de idade, 10 anos de carreira. O cara não faz gol, mas ele é atacante. Começou com 27. Mas ele é atacante. Aí você pega o Rodrigão. Poxa, o Rodrigão não é jogador pro Santos. Talvez esses jogadores Casim, Treges, Rodrigão, sejam jogadores para times médios, pequenos, podem ajudar. Mas, sabe, é um Jael melhorado, um piorado, na verdade. Ah, Jael... É ruim. Agora... Se não fosse o Jael, não saiu o gol. É verdade. Eu já contei a história do Jael aqui, né? Já contei. Então. Aí também do presidente do Rubio Nu. Tá. E lá o presidente ficou nu. Essa que é a grande verdade. Esse é o escândalo paraguaio hoje, hein? Olha, sobre o Gabriel Barbosa, ex-Gabigol, que vai estrear, inclusive, neste fim de semana. Eu estou preocupado com o Santos, porque eu vi uma declaração do Jair Ventura, que ele disse que o Bruno Henrique era igual ao Messi, o Cristiano Ronaldo eu vi isso também, rapaz. E o Neymar. Cara, o que ele tomou? Ele disse que é um jogador que decide, como o Messi, como o Neymar. Mas eu acho que ele exagerou um pouquinho, né? Um pouquinho? Só um pouquinho, né? Meu Deus! E ninguém levou ele pro departamento médico? Não levaram ainda. Olha, eu vou falar pra você. O Gabriel... Com todo respeito, Jair. Você é filho do Jairzinho, hein? Que jogou muita bola, né? Pelo amor de Deus. O Gabriel Barbosa estreia contra o... E dizem que o tal do Bruno Henrique tá com problema na vista. Tô achando que é o Jair Ventura que tá com problema na vista. Não, ele tem problema na retina, inclusive. É um problema grave. Que tá olhando o Bruno Henrique achando que é igual ao Messi, eu acho que é ele. Ele fez uma comparação, guardadas as devidas proporções. Atenção, não leve senhor oftalmologista, procure o Santos, procure o telefone de Jair Ventura. Porque tem dois pacientes, né? Tanto o jogador como o técnico. Mas, olha, o Gabriel Barbosa, que foi a primeira pergunta que eu lhe fiz e você não respondeu. Ele vai dar certo. Estreia contra a Ferroviária, sábado, 16h30, na Fonte Luminosa. Sábado de Carnaval. Vamos ver o bloco do seu Gabigol na rua. Só isso? Você que falou o quê? Sei lá, ué. Olha, o Gabriel, no Santos, ele até que fez uma boa campanha, mas fora, faz um ano e pouco que não joga, né? Faz um ano e pouco que não joga bola, é muito complicado. Pensa que joga mais do que joga. Quem foi o burro que contratou esse cara? Não, é verdade. Foram vocês que não responderam. Porque a Inter de Milão fez tudo para que ele desse certo, ele não deu. Em Portugal ele teve uma chance, e, aliás, em dois grandes times do futebol mundial, né? A Inter e o Benfica e o próprio Santos agora de novo. E ele não conseguiu render nessas duas passagens pela Europa. Tomara que dê certo. Contrariando o que dizem alguns amigos nossos da imprensa, vocês da imprensa, o Flávio Prado, por exemplo, sempre diz o seguinte: o jogador vai para a Europa para aprender. Tem que aprender a jogar futebol. Alguns. Esse aí evoluiu. Você não sabe se ele vai voltar no mesmo nível que ele tinha aqui, que já não era também nada de sensacional, mas fez a parte dele. Volta ganhando mais do que ganhava, volta com esperança de que vai resolver. Pelo que o Santos tem hoje, o Rodrigão, ele joga fácil. Ele é melhor que o Rodrigão, né? Isso a gente... O Vitor Bueno continua, faz tempo que não entrega ao departamento médico. É bom jogador, mas a gente não sabe como vai voltar. E esse Bruno Henrique, que não é o Messi, com certeza, mas ele tem uma coisa que ele estava ajudando o time, estava jogando bem. Fez gols, aquela coisa toda, é rápido. Mas o problema da retina lembrou, inclusive, o problema do Tostão, né? De 70, 69. Mas estão comparando agora até o retina dele com o Tostão. Não, o problema da retina. Teve o descolamento da retina, o Tostão teve que parar de jogar futebol aos 26 anos, em 1973. Sim, isso por causa disso. Então, acho que o problema na retina está no Jair Ventura. Também. Ele não está jogando direito. Comparando o cara Messi, mas o Jair Ventura eu acho um bom treinador, viu? Eu também, por isso que eu me surpreendi com essa declaração. Eu acho que ele quis dar uma força ao Bruno Henrique. Mas pelo amor de Deus, empurrou o cara. Mas até para isso, tem que ter um certo limite, isso né? Não foi uma força, foi um empurrão para o cara morrer afogado. O cara botou um foguete atrás dele e empurrou para cima, né? Brincadeira. Mas tomara que o Bruno Henrique volte logo, ele é um jogador que tem resolvido para o Santos, mas não é o Messi, com certeza não é o Messi. Não decide como o Neymar, mas pode ajudar. Jair, se precisar do óculos. Meu Deus. Jair Ventura, que coisa, né? Gabriel entra no fim de semana, estreia contra a Ferroviária na Fonte Luminosa,
que é um estádio do PAC. Foi construído na época da Dilma Rousseff. Você fica falando do Santos, do São Paulo. Sim. O Palmeiras vai desfilar no carnaval, você não fala nada. A gente vai falar do Palmeiras. 100% Palmeiras. 100% é o melhor time do campeonato. O tem um Felipe elenco Melo maravilhoso. agora de desagregador virou maestro. Conciliador. Virou conciliador. Puxa vida. E tem jogado bem, viu? Não, isso eu sei. Tem jogado bem. Eu nunca falei que ele é ruim, Não. eu falei que ele é meio matusco. Ele nunca foi mau jogador, a bem da verdade. Isso é verdade. Nunca foi mau jogador. Sempre foi bom jogador, um jogador cumpridor dos seus deveres, enfim. Mas eu queria saber da Karen Eichmeier. Você tem mais algumas mensagens? Não. Se ele é bonito, não vou nem perguntar, que a concorrência aqui está muito difícil. Karen Eichmeier. Olha, o Leonardo quer saber assim. O Oswaldo de Oliveira, o técnico do Atlético Mineiro, ele perdeu a paciência com o repórter. Ele quer saber se ele errou. Só que ele também fala que essas entrevistas e coletivas estressam muito os treinadores. O que vocês acham? Tava estressado. Nossa, ganha $1 milhão por mês e ficou estressado. Empatou com o Atlético do Acre. Que é um grande time. Ele estava quase uma loucura. Uma loucura. E o empate era dele, né? Porque era aquele jogo da Copa do Brasil que o visitante se empatar leva. Ou seja, ele teve duas chances, 0-0 e 1-1. Eu vi toda a entrevista lá. Você ouviu? O que você achou? Primeiro, eu conheço bem o Oswaldo. Eu também. Ele é um cara educado. É um gentleman. É verdade, é um cara educado. Assim. Só que, infelizmente, eu estou falando isso porque eu gosto do Oswaldo. Depois que ele saiu do Corinthians, quando ele estava no São Paulo, que já estava meio agitado, alguém falou para ele que ele tinha que se impor. Entendeu? Ele entendeu que ele tinha que dar patada. Aí já não começou legal. A coisa começou a desandar já faz um tempo. Dessa vez, eu não sei, parece que ele ouviu um santo falando um palavrão. Porque até na entrevista, quem fica prestando atenção não escuta o palavrão que ele falou. Verdade. Aí alguém do além disse um palavrão, e ele saiu todo enfesado. Acelerado. Eu acho que esse alguém que falou para ele que ele tinha que se impor, devia ter dito para ele, olha, Oswaldo, você é uma figura pública, então certamente as perguntas não serão agradáveis, que linda a sua esposa. Principalmente quando vai mal, né? Principalmente se empata com o Atlético do Acre. Ninguém vai perguntar para ele, puxa, Oswaldo, que bonita a sua esposa, né? Não vai perguntar. Vai perguntar que aquela porcaria do time empatou com o Atlético do Acre. Aí, como figura pública, ele não pode explodir assim tão facilmente, entendeu? Tem que se conter. Tem cara aí que não responde a pergunta, parece mal educado, mas é mais inteligente do que fazer essa bobeira. Aí depois teve que pedir desculpa, sabe? Queria me desculpar, porque naquele momento o Gasparzinho falou não pediu desculpas ao repórter. Não pediu, o que eu saiba. Mas pediu. É uma grande besteira. Oswaldo, ele não era assim. É um momento tumultuado da vida do Oswaldo. Vai saber o que aconteceu com o Oswaldo. Fora do jogo. Fora do jogo, sei lá. A verdade é que o Atlético Mineiro... Não acho ele truculento. Não é. Ele foi um cara, burro, mas não truculento. Ele é um cara acordado, ele se perdeu, o jogo foi muito ruim. O repórter fez uma pergunta talvez até natural em outra situação. Deu uma e eu não ouvi palavrão nenhum. Não dá pra ver mesmo, não dá pra ouvir. Será que o Oswaldo tá ouvindo coisas do além? Sei lá, mas na coletiva, no vídeo não dá pra ouvir nada. Eu não ouvi nada. Agora, à distância, a gente não sabe se o rapaz falou alguma coisa. O cara tava com o microfone e não ia falar aquele negócio que ele falou. Não, mas ele saiu da entrevista e já desligou o microfone. Ele saiu da entrevista e foi mais distante. Não sei se ele comentou algo, se o Oswaldo também achou que tinha comentado, ou se alguém falou e ele achou que foi o rapaz, ou seja, foi um conjunto de coisas, tudo ao mesmo tempo, instantâneos ali, e acabou prejudicando. O Oswaldo de Oliveira, eu concordo com você, ele é um cara calmo, tranquilo, cordato, eu acho que é um cara que conhece futebol, precisa dar uma recicladinha em algumas coisinhas. Ele deu uma ajeitadinha no Atlético Mineiro no ano passado, o time estava mal, não caiu, ia brigar para cair. Eu me lembro dele no Santos Futebol Clube, aquela primeira passagem. Teve um jogo na Vila Belmiro, uma quarta-feira. Eu não quero nem contar as histórias que eu sei. Não, eu vou contar. Eu vou contar essa aqui. Aí, a gente estava na sala de imprensa, esperando o Oswaldo de Oliveira após a coletiva. Após o jogo, a coletiva. Aí estamos lá. Dele lá. Aí passam 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o Oswaldo de Oliveira não aparece. E as jornadas já fechando, todo mundo precisando ir embora, jornal precisava fechar, tudo aquilo que a gente sabe
como é o funcionamento da imprensa após o jogo. O cara não é obrigado a dar entrevista. Se não quiser dar entrevista, avisa que não vai, né? O certo é dar uma entrevista porque se supõe que o cara fala com a torcida, o cara não é sentido pejorativo, não. E o treinador fala com a torcida através da imprensa. Ele aproveita aquele microfone para falar com os milhares de torcedores que torcem por ele ou até que criticam e querem entender o que está acontecendo. E passou um tempão, quase uma hora, o Oswaldo não apareceu. Decisão nossa. Vamos embora. Aí todo mundo recolheu suas câmeras, seus microfones, seus equipamentos. Quando ele entrou, depois de 1 hora e 10 minutos, na sala de imprensa, não tinha mais ninguém, só estava lá o cara esperando para desligar a luz. Aí ele olhou e falou, cadê o pessoal? Eles deixaram um recado aí que você demorou demais e não precisa falar mais não. Um abraço. Aí, no dia seguinte, ele reuniu a imprensa em Santos. Nós estávamos de São Paulo, fomos fazer o jogo lá, mas a imprensa, os setoristas estavam lá, representando as empresas de São Paulo, e daí ele pediu desculpas, disse que teve um problema, que se atrasou, perdeu a hora, enfim, justificou-se e nunca mais aconteceu. Né? Acabava o jogo, ele já estava lá. Então ele tem umas coisinhas assim, teve aquele problema particular com a ex-esposa, aquela coisa toda, mas tudo isso... Mesmo assim, dizendo, ele sempre foi um cara muito tranquilo, calmo, um cara que não explode fácil, né? Eu não sei o que aconteceu, a gente está analisando de longe, eu não conheço o Léo Gomide, dizem que é um bom repórter, um bom companheiro, mas eu também não conheço. Só que eu acho que as perguntas que ele fez também não era para ter gerado tudo aquilo. Parece-me que já há um atrito de algum tempo. Independente disso, né? O que deixou o Oswaldo desfigurado foi o tal do palavrão. Eu ainda acho que o Oswaldo está escutando o Gasparzinho. Não escutei palavrão. A gente não consegue ouvir, né? Não. Talvez o cara tenha dito lá no fundo, porque também tem algumas pessoas, e não estou falando que o Léo Gomide fez isso, hein? Tem algumas pessoas que querem desafiar você, por exemplo, encher o seu saco, vamos colocar uma frase bem chula, o cara fica lá na porta, longe de você, e fala uma besteira para você. Mas quando está perto, não fala. Isso existe também. Sabe, o cara lá, não sei o que lá longe, né? Mas pertinho não fala. A gente já viu isso de monte, já aconteceu com todo mundo, né? Então, isso é um pouco de covardia, inclusive. Porque se quer falar, fala ali. O cara teve chance. E durante a entrevista, aquele bate-papo, aquele entreveiro verbal, o rapaz se portou bem. E o Oswaldo também. Né? Até que foi legal. Falar, não, você está dando opinião, não, opinião sua não respondo. Eu respondo a sua pergunta. Porque ele tem razão. Porque o rapaz realmente deu opiniões em meio à pergunta, coisa que às vezes a gente faz mesmo, né? Agora, o que pesou, na minha opinião, é que o time está jogando mal, começa o ano mal, perdeu o Fred para o Cruzeiro, até agora não recebeu a multa de 10 milhões, claramente o Cruzeiro está enrolando, vai para a justiça isso, na minha opinião, ou seja, e a pressão maior agora sobre ele. O repórter foi proibido de entrar na cidade do Galo a partir de hoje. Não o veículo que ele trabalha, que é a Rádio Itatiaia. Acho bobagem. Acho melhor chegar, chamar o cara, sentar, talvez dar um membro, ele, Oswaldo, assessoria de imprensa, conversar, parar as arestas, até porque isso aí é que a gente falava na nossa profissão, né, em várias empresas que trabalhamos. Pô, o Quartarolo não gosta do Seródio, o Seródio não gosta do Quartarolo, mas você vai ser obrigado a trabalhar junto. Então conviva bem, não adianta. Você vai ver o cara todo dia, vai discutir com o cara todo dia, não adianta. Então é bobagem. O Léo Gomide vai continuar cobrindo o Atlético e o Oswaldo até não sei quanto tempo ainda será técnico do Atlético. Acho que também isso vai pesar contra ele. Ele chamou responsabilidade e agora vai ter que resolver no campo. Eu continuo achando que o Oswaldo está escutando coisas do além. Do além? Você está dando notícias, informações, comentários subliminares. Mas você acabou de contar a história do presidente de Nhonhonhô. Que andava com um cavaleiro. Cavadeiro, era jogador. Ele era amante do jogador do time dele. Por que eu não posso achar que o Oswaldo está escutando coisa do além? Bom, ele falou palavrão que eu não escutei. Qual a relação de uma coisa com outra? Eu não escutei nenhum palavrão. O seu palavrão não tem relação nenhuma. Não escutei nenhum palavrão. De repente ele escutou um palavrão do além. Então vamos para mais uma pausa aqui no Futebol em Rede. E sem palavrão. Sem palavrão, sempre. Venha para a rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já.
Olha, eu queria deixar aqui o meu abraço a toda a equipe da AltV, ao Luquete, que criou essa coisa aqui há 15 anos atrás e hoje está aí um resultado importante, com pessoas aqui dando uma contribuição, gerando um conteúdo de momento e relevante. Parabéns a todos vocês. Eu mesmo tive minha pequena participação aqui lá no início da AltV, né? E hoje vendo que o projeto segue em frente e está perfeitamente enquadrado na realidade da comunicação de hoje, né? Muita coisa está acontecendo desta forma. Você percebe que houve um pioneirismo aí importante. Então, parabéns a todos vocês, parabéns, Luquete, pelo trabalho de todos vocês. Oi, eu sou Dario Pereira, estou convidando a Nação Tricolor para assistir toda quinta-feira o Opinião Tricolor na OTV. Espero vocês. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Salve Nação Tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Porte. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve Nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede volta para você, Karen Eichmeier. Vamos dar uma acalmada no programa depois do assunto Oswaldo de Oliveira. Pois não. Olha, eu vou fazer uma pergunta do Santos e depois outra do São Paulo. Pode fazer as duas juntas. O Eduardo Monteiro tá falando assim, acha o Bruno Henrique, lateral do Santos, um ótimo jogador. Ele um dia pode chegar à seleção brasileira? E o Paulo César tá perguntando, dá para confiar em um crescimento e um maior entrosamento no time do São Paulo? Bruno Henrique na seleção, não, né? Puxa, mas é Jair Ventura com esse problema na retina. Não, Jair Ventura acho que eu apostaria nisso, né? Ele tá com problema na retina, mas nem tanto. A outra qual é do São Paulo? Se dá para confiar em um crescimento e um maior entrosamento no time de São Paulo. Eu acho que ainda pode acontecer, viu? E você? Aconteceu o quê? Um entrosamento melhor no São Paulo. Pode. Tem você até está o final muito do ano. cético. Você está muito cético. Tem até o final do ano para se entrosar. Ó, vou falar para você, é que eu não sei o time que você torce. Do jeito que tá o com time, dor de torcedor. Do jeito que tá o time, é sério candidato a brigar de novo para não cair. Será? Não, São Paulo já está nessa há 10 anos fazendo uma campanha. A última realmente foi vergonhosa, mas... Aí quem vai chamar um profeta no meio do campeonato? Aí o profeta vem por 2 milhões de reais por mês. Ele pode pedir o que quiser, né? Bom, falando um pouco do Corinthians, atual campeão paulista, campeão brasileiro e na Libertadores da América, Vander Luiz. Você tá pegando ele disso. O novo presidente do Corinthians, o André Sanches, está falando aí, né, e todo esse comunicado aí, esse barulho aí da possível contratação do Guerreiro. Bom, o Guerreiro é um jogador que está na história do Corinthians, como o Emerson está na história, como o Basílio está na história, porque são jogadores de gols decisivos, né? O Basílio Paulista de 77, Guerreiro Mundial de Clube, Emerson Libertadores contra o Boca Juniors. É claro que seria bom resgatar esses jogadores que têm história, mas o Emerson chegou para o Corinthians uma situação bem diferente, né? Um valor bem reduzido, veio para encerrar a carreira, né? Agora, o Guerreiro é um jogador que hoje no mercado ele está valendo muito, porque ele tem interesse aí de outros países, né? Tem clube chinês de olho dele, claro, não tem nenhum time de ponta lá da Europa, mas tem clube chinês, tem Oriente Médio aí de olho. Agora, o Corinthians investiu uma grana, fala assim, salário de 500 mil reais, vai ter um monte de jogador ganhando 500 mil, sim, mas ele quer luvas aí, e aí se fala em 18 milhões, realmente são valores astronômicos, né? E outra coisa, o Guerreiro está com 34 anos, não vai ter mercado depois de um contrato de 1, 2 anos aí, né? Diferente do Jô, que com 30 anos, já também ali no limite, ainda o Corinthians conseguiu fazer um bom dinheiro. Então, claro que seria uma grande jogada, uma contratação de impacto, a volta do Guerreiro para o Corinthians, mas
financeiramente é muito complicado. Apesar que a gente ouve tanta coisa aí, né, que tem dirigente aí que parece que não está muito interessado em quanto vai se gastar, em quanto pode custar ao clube, né, mas sim de ter o retorno do jogador. Mas como o Guerreiro está para vencer o contrato já, né, ele já pode receber propostas. Vamos ficar acompanhando. Acho que o Corinthians tem que ficar bem quietinho ali. Se de repente não tiver Oriente Médio, não tiver clube chinês da parada, o Corinthians vai lá e de repente consegue trazer o Guerreiro numa condição bem melhor, porque do jeito que está agora, o preço está muito salgado. Olha, o Guerreiro está suspenso, né, Vander Luiz, até maio por causa do doping no jogo Peru e Argentina pela seleção, pela eliminatória sul-americana. Tentaram comutar a pena agora para fevereiro, que estamos vivendo nesse momento, também de fevereiro. Até agora a FIFA não se manifestou, aliás, a FIFA não vai se manifestar mais. Quem vai resolver é o Tribunal de Penas, lá o CAS, né? Lá a Corte Arbitral lá na Suíça, e normalmente isso demora muito tempo, o que quer dizer que o Guerreiro vai cumprir a sua pena até maio, deve ser convocado pelo Gareca para a seleção do Peru para a Copa do Mundo, já vai fazer um treinamento especial mesmo antes. Como o Flamengo sabe que ele não vai jogar praticamente esse ano, vai pensar em Copa do Mundo, já contratou Henrique Dourado, que para mim é menos jogador que ele. Eu não sei, se você tem o Casim, né? Você traz o Guerreiro. Aí é mais barato você manter o Casim, porque você contrata um monte de jogador ruim, pagando os tubos. Se você tem o Casim, traz o Guerreiro. Traz o Guerreiro. Para qualquer um, né? A verdade é a seguinte, você tem o Casim, quem mais? Outro, agora trouxe o Júnior Dutra. O problema do Guerreiro com o Corinthians, o torcedor corintiano ficou bravo com o Guerreiro, porque a diretoria da época lançou no mercado 14 milhões de reais para dar de luva pro Guerreiro. Não é o Guerreiro bateu o pé porque tinha proposta do Flamengo. Também. Aí o Guerreiro queria ir. E outra, vamos parar. Mas não foi só isso. Vamos parar para pensar. Não foi só isso, Seródio. O cara está suspenso. Segundo, o Guerreiro não vai jogar. Terceiro, ele não é burro, ele vai decidir a vida dele depois da Copa do Mundo. Para mim, isso aí está mais para chamar a atenção, desviar foco do que qualquer outra coisa. Não, até aí tudo bem, concordo com você. Isso aí desvia foco, gera manchete, gera discussão como a nossa aqui agora, até porque é um jogador campeão do mundo pelo Corinthians, um jogador importante, jogador que vai à Copa pela seleção peruana. Agora, a verdade sobre aquela relação que ele saiu pelas portas dos fundos, né? Eu acho que tem muita coisa a ser explicar, porque jogaram no Guerreiro a pecha de mercenário e ele não era. Ele ganhava menos do que muita gente. Aí o Alexandre Pato foi contratado pelo dobro do salário dele, deram um montão de dinheiro pro Pato, aí ele fala assim: poxa, eu sou campeão do mundo, fiz 2 gols importantes na final do Mundial, no Mundial lá do Japão. Aí a hora que eu vou falar do meu contrato, trazem o Alexandre Pato, pagando tudo pro Pato. E o Corinthians tomou um tombo do Pato. O Pato... Uma coisa. Não é. Na cabeça dele não é. Conversei com o Guerreiro sobre isso. Não é. Eu estava lá. Eu sei que você estava lá. Você conversou com o Guerreiro. Eu estava lá quando o presidente o Bandeira de Melo foi no hotel do Corinthians. O Corinthians ia jogar contra o Fluminense para conversar com o Guerreiro. Ué, mas isso não quer dizer nada. O presidente estava lá. Todo mundo já sabia que o Guerreiro já tinha acertado com o Flamengo. Mas se o Corinthians desse o que deu pro Pato, ele teria ficado. Se o Corinthians fosse um banco, estava resolvido. Não, mas você traz um jogador. Eu estou aqui, sou ídolo do time. Aí na minha hora de renovar ou de começar a conversar, você traz um jogador ganhando o triplo do que eu ganho. E aí fala assim, não, você está pedindo muito. Sim, mas ele pediu de luva, queria 14 milhões. Mas tá dentro. O Corinthians pagou isso pro Jô? Que é isso, cara? Não é assim não. Daí passou pra história com o mercenário e o bonzinho é o Pato. O Pato deu um topo de 50 milhões do Corinthians. Todo mundo. O Corinthians, o São Paulo. Exatamente. O Pato... que é o cara que trouxeram pro lugar dele, para pressionar, para ele renovar mais baixo. Eu acho que ele fez certinho. Ele recebeu uma proposta boa. Vocês não vão me dar? Eu vou embora. Aí, ele deu uma entrevista que ele só jogaria no Corinthians do Brasil. Mudou de opinião. O Andrés, que disse que não queria ele, agora está falando dele. Para comercial ou não, mas está falando dele. Para dar manchete ou não, mas está falando. Falar que não jogaria, tudo isso é bobagem. É porque as coisas mudam, né? A verdade é o seguinte, recebeu uma proposta do Flamengo, resolveu pro Flamengo,
Foi. Mas o Corinthians aí, não a quis dor de pagar o que cotovelo, ele a dor pediu. de cotovelo não tinha como. Mas pagou Não pro tô Pato. defendendo, é verdade, não tinha como. Mas pagou pro O cara Alexandre ficou, Pato. mas esquece o Alexandre Pato, foi lá atrás. Não esquece. Foi sabe? atrás. Não Você adianta. tá querendo arrumar uma briga do Alexandre Pato com o Guerreiro. Não Nada a teve ver. briga, não teve briga. Escuta, você puxa, mas você comeu estrogonofe do almoço, então agora vai ter que comer estrogonofe quer na dizer, janta. Não tem nada a quer ver. dizer que jogador não Uma conversa coisa, com uma outro coisa, para outra saber coisa. quanto tá ganhando. Sim, mas ele pediu demais, não tinha como pagar na hora. Seródio, a frase dele é Não assim. tem nada, ele fica inventando Eu estou história. querendo ele- renovar com o Oh! Corinthians. Aí eles contratam um jogador que ganha o triplo do que eu ganho. E o outro e vai lá, falam que não oferece tem 10 dinheiro para me dar. Quanto você quer? Eu vou embora. 14. Aí o cara fala, eu pago. Ele vai. Mas tá tá bom. certo. Foi. Tá certo. Aí o Corinthians, ele pediu demais. Pediu demais não. Ele pediu o que estava no Ninguém mercado. ia fazer loucura Se no você Corinthians paga para um, pra manter o mas que tinha fez jeito. loucura, fez loucura. Mas você tá misturando o pato Não, com o o Guerreiro. jogador é que mistura. Seródio, o jogador mistura. Tá bom. Ah, ele foi pagar o pato no outro Quantas lugar. vezes você já viu jogador que fala assim, Nada. bom, ele ganha mais, ele que corra. Ou não? E depois o mesmo jogador vem falar na televisão que era tudo mentira. Ah, tá bom. É, mas é, ou não? Tô Ou errado? não? Outro dia eu estava num programa da ESPN lá com o Marcelinho Carioca, o Marcelinho contou cada história, que eu que estava lá, junto. Quando eu ouvi o Marcelinho contar a história, foi um susto. Eu falei, não, peraí, tá tudo errado, eu não vivi isso. É que nem você participou de um programa com o Emerson Leão, que o Emerson Leão foi contar do Tevez. Quando eu vi o Leão contar, eu falei, puxa, quanta imaginação. Ele esqueceu de falar, que ele falou antes para todo mundo que não gostava de Argentina, arrumou uma confusão com os dois. Gostava mesmo. Arrumou uma confusão com os não dois. falou isso não. Não Falou- gosto de argentino ruim. Eu gosto de argentino bom. Me manda o Messi. Tá, ele não falou me mandar Messi nenhum. Aí ele falou que não Não gostava fala da assim Argentina. do meu amigo Emerson Arrumar uma Leão. grande confusão com os caras, ninguém gostava dele. É outra história. Outra história. O Tevez viajava para Buenos Aires. Ele viajava toda hora. Aí era ele, a mulher. Isso. Aí foram lá no jogo contra o Fortaleza aqui no Morumbi, deram um pontapé no carro dele, né, quando tava a mulher dentro. Ele falou no meu microfone aqui, eu não fico mais. Sim. Foi no meu microfone que ele falou. Só esclarecer. História é O outra Tevez, história. Tevez sumia para Buenos Aires. Não sumia. Todo mundo sabia que ia para Buenos Todo Aires. mundo de Todo dentro do mundo, Corinthians. Todo mundo. A De imprensa, dentro todo do mundo Corinthians. sabia. Não sabia. Sabia. Aí anunciava assim, o Tevez está fazendo um tratamento dentro do clube. Não está treinando hoje no campo. Pegava um aviãozinho e ia para Buenos Aires. Não pegava o aviãozinho, não. Acobertado Aviãozinho, pela diretoria. avião, Não, estou falando para você. Você vai... Estou falando para você. Os jogadores falavam, ele não fica aqui. Daí vocês da imprensa ficam falando que ele está treinando internamente. E não está. Ele foi um mau profissional no Corinthians, foi bom jogador no campo, foi. Mas, pô, nunca deu uma entrevista na sala de ninguém. entrevista. Como? Eu estava lá. Uma vez apareci com a camisa do Manchester, para você ter uma ideia. Só que ele não consegue Uma falar. vez a cada ano. Ele não consegue falar. Uma vez a cada ano, Você Serol. já viu o Porpetone consegue falar melhor do que ele. Acabava o jogo, sumia. Ia para Buenos Aires. Ia para Buenos Aires. É, exatamente. Ia pra Buenos É isso Aires, que o né? Leão ficou bravo com ele. Você não fica aqui? Poxa, não é profissional? Como é que você vai Você controlar o gosta do vestiário? Leão, eu também não tenho nada contra o Leão. Mas tem uma coisa, outra coisa. Não, ele não é bom profissional. Mas ninguém falei, eu falei que ele é bom profissional. Ah, mas exatamente isso. Mas que ele fazia isso, ele fazia, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E daí, cadê o Tevez? Ah, o Tevez está treinando internamente. Já tá bom. O homem estava em Buenos Aires passeando e o time treinando. Você acha que ia dar certo? Aí quando chegou o Nilmar, em grande fase, lembra? O Nilmar levou o time juntamente levou o com o Corinthians Tevez. à bancarrota. Depois. Aí os caras falam assim, o pior negócio foi o Pato, o pior negócio foi o Nilmar. É, que o Corinthians pagou um jogador que nunca teve. Isso é Esse é o verdade. Não, mas pior, ajudou. Em o pior 95, negócio da em história. 95 ele foi campeão jogando ao lado do Tevez, jogando bem. E o Leão estava onde? Não, o Leão não estava, né? Não estava, era o Antônio Lopes. Antônio Lopes, tá vendo? Tá. É, meu filho. Ó, já a gente volta no Futebol em Rede. Acalme-se, Abseroli. Até já. Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Fala galera, eu sou o Bruno Cucci. Rogério Lugó, da Turma do Amendoim. Paulo D'Angelo, Família Palestra, uma paixão alviverde. Eu sou o Tarso Gouveia e nós estamos aqui todas as terças-feiras falando muito sobre o Palmeiras no Família Palestra TV, aqui pela AltV,
todas as terças, 20 horas, na AltV, a TV da internet. Eu sou a Luciana Freitas, do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na AltV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente e parabéns AltV pelos 15 anos. AltV. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede, venha pra rede você também. Tá acabando, Seródio, tá acabando. Mas você já tá pronto pro carnaval, né? Você tá muito bravo com o Leão, meu amigo Emerson Leão. Eu gosto do Leão. Aliás, por favor, Leão, se você estiver me ouvindo, todo respeito, você foi o melhor goleiro que eu vi atuar com a camisa da seleção brasileira. Você, como pessoa, não tem absolutamente nada contra você. Como treinador também não. Só que às vezes as histórias não batem, pelo menos aquela que eu vi. Olha, o Emerson Leão, inclusive, como goleiro que você citou, eu acho um ótimo treinador, fez a parte dele, do jeito dele, do estilo dele. Eu não tenho nada contra o Leão. O Santos, por exemplo, em eu não sei se ele tem ótimo. contra mim, mas... Não tem não. O Emerson Leão é um goleiro, para quem nunca viu jogar, né? Fora de série. Foi um goleiro no nível dos grandes goleiros do futebol mundial. Do Yashi, do Buffon. Ele fez uma defesa no Maracanã que nunca mais vai sair da minha cabeça. E contra a Holanda, aquela defesa contra o Cruyff, é que o time perdeu. O próprio Cruyff fala, a defesa que ele fez é inimaginável. Como é que o cara pega aquela bola? Então o Leão era esse nível de goleiro, né? É um dos maiores da história e entre os maiores do futebol mundial. Eu não vi Gilmar dos Santos Neves jogar. Dizem que foi o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Também não viu. Até pelos títulos, né? Não. Mas dizem que jogou de base e deve ter jogado mesmo pelo nome que tem, né? Mas o Leão é um goleiro desse nível. Sim. Quando se fala em Leão, é esse o nível. E nem o lado pessoal pode se falar dele. Nunca tive nenhum problema com ele. Uma pessoa normal, boa, não tem nada a ver. Não, só que a história não bateu, é normal. Olha, Futebol em Rede vai acabando aqui na AltV, a TV da internet. Karen Eckmaier. Ele levou quem para a seleção brasileira, aquela do esporte? Ai, rapaz. Aquele jogo na Colômbia, que os caras jogaram a bandeira. Leomar, que o Roque Júnior fez o gol em cima da hora. Jogaram a bandeira. É verdade. Olha, só uma coisinha. O Patrick, de Ubirajara, ele quer saber se tem a possibilidade de algum jogador do Palmeiras ir pra Copa. Porque da outra vez não foi nenhum jogador e eles perderam de 7. A culpa não foi do Palmeiras. Tava o Luiz Felipe Scolari, que um dia era ligado ao Palmeiras. Né? Agora, o Henrique não estava no Palmeiras? Tava. O zagueiro? Tava. E agora está no Corinthians. Agora, o Lucas Lima, eu até um certo tempo, eu achava que ele não ia para a Copa. Não ia ter mais tempo. Que ele vai? Não, porque depois do que o Tite falou, que mandou o Fábio Maceredian ver alguns jogadores do São Paulo e do Palmeiras, e citou nominalmente Dudu e Lucas Lima, então eu falei, bom, então tudo bem, né? E no São Paulo, o Diego Souza e o Rodrigo Caio. Acho que o Rodrigo Caio não vai, mas o Diego Souza tem muita chance. Daí eu falei, bom, o Lucas Lima pode ir também, né? Vamos dar um abraço nos nossos parceiros, meu caro Fábio Seródio. Um grande abraço para você. Fábio. Eu tô calmo. Tá bom. Você pensa que eu sou o quê? O Leão? Não, Oswaldo Oliveira. Também não. Um abraço para você da Rádio Difusora AM 570 na cidade de Taubaté, Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, a SAT FM 87,5 de Suzano, Objetiva FM 105,3 de Cabralha Paulista, a Jornal AM 1400 de São Miguel de Iguaçu, que fica no Paraná. Um abraço também para você. Com o Paraguai. Isso, um abraço. Lá, hein? O cara do Rubem Yu não viu a gente. Ih, rapaz, vamos em frente. Siga o cavaleiro. E também você acompanha a gente na Bragança AM 1310 de Bragança Paulista, Nova Bebedouro AM 1180 de Bebedouro, Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista, Porto FM 106,9 de Porto Ferreira e as Salinas FM 91,7 de Fortaleza. Um abraço a todos eles, bom carnaval para todo mundo, bom carnaval, Karen, se cuida, você também, meu caro Fábio Seródio, pode deixar. Vou botar meu bloco na rua, vou fantasiado de leão. Pode tomar uma cervejinha pelo menos, né? Não, eu não bebo. Mas eu bebo. Mas é seu. Vou convidar o Celso, a Sig, todos os amigos aqui, vamos tomar uma cervejinha, pelo menos isso, né? Porque
Eu posso tomar um Porque refrigerante? brincar no carnaval não vou, não. Eu vou dar uma de Sérgio Orini. Posso tomar um refrigerante? É uma água com açúcar, para você ficar calmo. Tchau, gente. Futebol em Rede. A gente volta na próxima edição falando com você. Bom carnaval, amigos. Tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.